Bom dia! Mais uma live nesse mês de abril, que é o mês de prevenção e promoção do conhecimento ao transtorno do espectro autista. E hoje eu terei o prazer enorme de estar com ela, com a nossa coordenadora Carla, que é uma nutricionista que tem uma longa carreira aí em atendimento de pacientes com TEA e TDAH. E eu convidei-a para conversarmos sobre consultório de sucesso com foco no TEA. Esse assunto é muito importante, porque a gente vê um aumento na prevalência dos casos, né? Em 2023, o CDC informava 1 para cada 36, e em 2024, foi publicado hoje no jornal O Globo, essa expectativa caiu, essa prevalência de 1 caso para cada 31 crianças. Então, é importante a gente ter esses números, ter essa consciência, porque a gente vai conviver com mais diagnósticos na nossa sociedade, na escola, nas famílias, nos consultórios, e nós, enquanto sociedade, a gente precisa se preparar para isso. E quando eu falo me preparar, é eu entender a dinâmica do transtorno do espectro autista, os seus diferentes níveis de suporte, as suas necessidades, para a gente poder promover saúde com equidade. E dessa forma, nós, profissionais da saúde, somos desafiados a tá nos preparando para atender esses pacientes. Oi. Bom dia! Olá! Tá Que me vendo? Me ouvindo? alegria! Pronto, agora sim. Que alegria tê-la comigo aqui nesse bate-papo hoje. Ai, digo mesmo, fazia um tempinho que não fazíamos uma live, É né? verdade. Então, que bom, matando a saudade. Muito bom. E aí, por coincidência, hoje de manhã foi publicado, hoje ou ontem, não sei exatamente a linha do tempo, Foi uma nova ontem. estimativa de diagnóstico de TEA. Então, a gente caiu de 1 para 36 para 1 para 31 em média, né? Então, a gente está com o inconsciente coletivo super Tá alinhado com tudo as minhas alinhado. expectativas para a gente trabalhar isso. Então, Foi ontem. Carlinha, para quem E eu ontem não. de manhã eu dei uma entrevista para a rádio, para a TV Nova Canção, eu acho, Canção Nova, aqui de Brasília. E eu falei 1 para 36. E aí, quando eu vi à noite, eu falei, ai meu Deus, já dei dado errado. Mas tudo bem, não tinha sido publicado, eu tô perdoada. Mas isso causa, né, para mim, traz essa reflexão. Como nós que escolhemos a saúde, a gente tem que estar sempre estudando. O E tempo quanto inteiro ligado. mais a gente vai estudando, mais a gente, eu digo isso, né? Conhecimento liberta e aprisiona. Mas quanto mais tu estuda, mais tu entende, mais tem sensibilidade para atuar junto às famílias de qualquer diagnóstico, e ao mesmo tempo mais existe uma cobrança interna de será que eu estou acompanhando todas as mudanças, todo o desenvolvimento, tudo que a gente tem construído? Perfeito. Não, é isso mesmo. A gente estava esperando já a publicação desses dados. Normalmente acontece a cada 2 anos. O último era de 2023, né? CDC Estados Unidos. Normalmente eles publicam em março. Aí estava todo mundo na expectativa de publicar no início, mas os Estados Unidos está com um movimento de investigar a causa do autismo, né? Da epidemia. Então eles estão se movimentando. Acho que por isso que atrasou um pouquinho a divulgação. E 1 para 36, 1 para 31, né? Então, complexo. Está cada vez maior o número e cada vez mais necessidade de profissionais especialistas nessa área, cada vez mais pacientes sendo diagnosticados tanto de forma precoce, nem é precoce, eu falo que é no tempo certo, né, ali na primeira infância, quanto os tardios, né? Eu tenho muito paciente com diagnóstico tardio, adultos que fecharam o diagnóstico já na vida adulta. E aí, como é que a gente faz com esse paciente? Os protocolos são diferentes, a abordagem é diferente, tem que entender sobre comorbidades associadas, porque isso também faz muita diferença. Tem que estudar.
Então, para isso que a gente está aqui hoje, né? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre o TEA especificamente hoje, e como construir um consultório de sucesso. A Carla é uma nutricionista que tem um consultório de sucesso, né, para os pacientes que têm algum tipo de neurodivergência, e também o que que nós, profissionais da saúde, precisamos estar atentos e estudando. E aí, Carlinha, para a gente entrar nesse assunto, eu, né, todo mundo que está aqui comigo vai te gravar depois, sabe que eu gosto de um roteirinho para organizar, para depois as pessoas poderem ter um começo, meio e fim. Então, eu queria Perfeito. começar te perguntando, quando foi a primeira vez que tu entrou em contato com o paciente com o diagnóstico de TEA? O que que te marcou e por que a Carla resolveu vir para essa área de atuação? Porque tu não Então, começou nessa área, né? Que eu já sei disso. Mas por que você resolveu migrar? não, eu era de emagrecimento como 90% dos nutricionistas, né? Só que o emagrecimento não me trazia o resultado que eu queria, eu sou fissurada por resultado. E aí eu comecei a ficar muito incomodada, porque o paciente vinha e não voltava, muitas vezes, né? Paciente de emagrecimento pede pro chopp, para batata frita, pede pro happy hour. E isso para mim era muito conflitante. E aí eu comecei a olhar para outras áreas como possibilidades. Eu tenho uma amiga muito querida que é fono de T21 exclusivamente. Aí ela começou a trazer algumas informações e falei, quem sabe? Fiz o curso da Andréia Torres, que inclusive é professora da nossa pós-graduação maravilhosa de Portugal, vai estar em Brasília agora no próximo final de semana, de 26. E fiz o curso dela de T21, o autismo veio junto. Ele veio a reboque. Eu falei, gente, é autismo? Beleza. Aí, quando foi no final de 19, eu fui para o Rio para fazer um curso da professora Tchelle, inclusive, que também é uma referência nossa no autismo no Brasil. E aí eu comecei, e ela falou muito sobre autismo. Então, eu voltei do Rio com a clareza de que atender autismo seria bom. Na semana seguinte, eu atendi meu primeiro paciente. Eu lembro do paciente, eu lembro da mãe, eu lembro dos nomes, eu lembro de tudo. E foi muito desafiador, porque eu tinha pouca bagagem. Mas uma coisa eu tinha muito clara: escuta ativa. Então, já fica de sugestão para você que de repente já está atendendo, mas ainda tem algum tipo de insegurança. Ouvir a mãe, claro, tem que estudar, né, gente? Ninguém vai estudar sem saber, pelo amor de Deus. Mas a escutativa ajuda muito. Então, foi algo que eu fiz. Eu fiquei 2 horas ouvindo a mãe. Não tem ninguém mais especialista na criança do que a mãe da criança. Não tem. Então, falei, ok, vou anotar tudo, vou fazer uma escutativa, tudo certo. Ao final da consulta, quando ela foi pagar, a época eu cobrava 380, 2019. Foi pré-pandemia, ali, finalzinho de 19. A minha consulta era R$ 380. Ela falou, Carla, facilmente sua consulta valia 600. A mãe falou para mim. Aí eu falei, não, então me devolve a maquininha que eu vou trocar o valor para você. Aí ela, não, agora já era. 2019 eu cobrava R$ 380. A mãe falou que a minha consulta, primeira consulta de autista, valia E aí 600. E eu naquele quero momento fazer, eu falei, é isso aqui que eu quero. e aí eu quero fazer um gancho, né? Que muitas vezes o profissional nutricionista chega, né, quando vem conversar sobre uma pós, ele pergunta isso: ah, mas quanto que eu posso cobrar? E o comercial sempre tem dito isso: olha, o teu preço, a precificação do teu produto é uma coisa. Qual é o valor Perfeito. percebido pelo teu cliente? Que é isso que tu estás trazendo aqui, né? Ah, eu precifiquei em 380, só que na hora que eu entreguei para o meu paciente, ele viu muito mais valor. E isso é o que faz ter um consultório de sucesso. É quando eu Perfeito. consigo entregar mais do que a expectativa do paciente, porque não sei se tu tens percebido isso, com certeza sim. O paciente de TEA que tem chegado no consultório hoje é muito diferente, né, Carla, daquele teu paciente que chegou em 2019. Porque a gente Muito. está falando mais, a gente está orientando mais, a saúde pública tem feito esse trabalho de apresentar para a sociedade, até para que quem não tem muito contato aprenda a conviver com isso. E se o Perfeito. profissional não olhar para, não abrir o leque, ele não vai conseguir fazer isso que tu faz muito bem, que é o meu preço é X, 2x, 3x, mas o valor Exatamente. percebido pelo cliente é 10x, 15x, enfim. Perfeito. Não, e a gente tem que ter a consciência de que nichar não é simples, é um desafio de fato.
Mas pode ser feito de uma forma gradual, não precisa ser feito de uma forma tão abrupta. Eu acho que as pessoas ficam com medo. Ah, eu trabalho com emagrecimento, vou pro autismo, aí agora eu só vou atender autista. Não, gente, vocês podem ir migrando devagar, eu fiz isso. Eu fiz um processo de transição que foi muito tranquilo, não foi nada traumático, muito pelo contrário. Então eu fui agregando valor, fui trazendo essas informações. Hoje eu trabalho basicamente com transtorno do neurodesenvolvimento. Eu também sou de psiquiatria, né? Mas os assuntos convergem, então eles conversam. Eu escolhi uma área, eu sou saúde mental, então é a minha área de atuação hoje é saúde mental. Meu Instagram ele fala praticamente só sobre isso. Então, as pessoas conseguem me encontrar com facilidade quando elas me buscam. Aqui em Brasília, pouquíssimas nutricionistas. Em 2019, eu acho que só tinha eu em Brasília, praticamente, começando. Hoje já tem uma ou outra, mas ainda assim, eu sou considerada uma referência em Brasília pelo trabalho que eu desenvolvo aqui, pelo movimento que eu faço aqui, e isso vem de muito estudo, isso vem de uma prática clínica que a gente vem fomentando aí ao longo do ano, né, ao longo dos anos. Mas eu acho que esse receio que muitas vezes o profissional tem de, mas será que eu vou ter paciente? Será que eu vou ter público? Será que eu vou conseguir atender? É um medo que vai existir, e ele é bom porque ele vai te mover, ele vai fazer você estudar cada vez mais. Mas é uma insegurança que ela facilmente pode ser vencida com o estudo e com a prática. Foi o que aconteceu comigo. A primeira mãe que eu atendi falou isso. Falei, cara, eu tô no caminho certo, é esse aqui que eu quero. Nunca mais saí. E aí, Carinha, dentro dessa lógica, quais foram, né? Que essa é uma outra pergunta, e hoje o meu roteiro está aqui muito baseado no que a gente recebe de dúvidas do Nutri Os que está alunos. chegando de outra Isso. área, ou do Nutri que está saindo da faculdade e quer saber qual caminho ele vai trilhar. Como que foi e quais foram os principais desafios para atender esse público que tem algumas dificuldades de interação social, de comunicação, de estereotipia? O que que tu precisou pensar praticamente assim, tá? Bem concreto em termos de consultório e de organização de consulta. Então, eu tive que refazer todo o meu questionário. Eu trabalho com questionário pré-consulta, inclusive eu falo sobre isso com as alunas na turma, né, nas nossas aulas. Eu trabalhava já com um tipo de questionário para um público específico. Quando eu resolvi atender TEA, eu tive que redesenhar todo o meu modelo de negócio, de trabalho. Então, eu criei um questionário TEA criança, criei um questionário TEA adulto, criei o de TDAH, de T21. Fui criando os questionários para cada uma dos transtornos que eu iria atender. Ficar muito atento às comorbidades associadas. Então, quando você falar uma criança com uma estereotipia, uma criança com dificuldade de interação, uma criança com alterações gastrointestinais, por exemplo, a ciência já provou o paciente com transtorno do neurodesenvolvimento 4 vezes mais chance, no mínimo, de alterações gastrointestinais. Tem saber de intestino? Muito. Nutricionista que quer atender paciente autista tem que ser especialista em intestino. Começa ali a nossa questão. Então, entender comorbidades associadas, entender que não existe paciente igual ao outro, espectro, né, como o próprio nome diz, não é um ponto, ele é isso aqui. Toda vez que eu tentei enquadrar um paciente, eu errei. O autismo é assim, com isso, com isso. A gente fica tentando criar lógica, matemática, né? Não, quando acontece isso, eu faço isso. Toda vez eu errei. Eu tomei muita lambada de paciente de autismo aqui na clínica. Até eu falar assim, esquece, não tem lógica, não tem como enquadrar, cada um é um. E entender que é um indivíduo único, com todas as suas especificidades. Então, se abrir para isso, para mim, facilitou muito no sucesso dos atendimentos. E eu tirei o olhar do autismo e botei o olhar no autista. Falo isso o tempo inteiro. Olhar para o paciente, não olhar para o transtorno. Porque senão você quer tratar seletividade alimentar, comorbidade associada, intestino, tudo de uma vez. Olha para o seu paciente. Esse olhar muito mais cuidadoso, esse olhar da medicina integrativa, da nutrição funcional, essa abordagem mais holística, o que esse paciente precisa? Talvez não seja a seletividade alimentar o principal dele. Talvez é sono, talvez seja um comportamento agressivo. A agressividade não é do autista. Muitas vezes é dor, é um incômodo, e a forma que ele tem de reagir é com a autolesão ou a agressão ao outro. Ele pode ser não oral, né? Não tem fala funcional. Então, o que ele precisa?
tem que olhar para o paciente, não olha para o transtorno. Tira o olhar do transtorno e olha para o paciente. Isso deixa o atendimento muito mais humanizado e facilita muito a nossa Tem abordagem. uma frase que eu realmente eu não sei de quem é. Eu escutei em algum momento da minha vida, não sei se é de algum pensador, filósofo, um autor de, não sei, que é diagnóstico não é destino. E essa frase, Perfeito. para mim, né, Patrícia, movimenta muito internamente nessa questão que tu falou. Olhe para a pessoa, porque dentro de um diagnóstico, nós teremos milhões de possibilidades, né? Quando a gente sai de um diagnóstico tão complexo como é o TEA e vai, por exemplo, para a hipertensão, tem paciente que responde ao SOD, tem paciente que não responde, tem paciente que responde a um determinado fármaco e tem paciente que não responde. Se a gente ficar preso só a essa sigla, né? Que a gente vai fazendo os encurtamentos, reduz isso. Existe essa chance que é real que tu falou de a gente realmente errar muito feio, né? Porque eu posso tentar botar um espectro numa caixinha que reduz Exatamente. grandes possibilidades, né? E essa tua fala eu acho muito, muito, muito importante. E É aí eu vou igual te perguntar. paciente típico, né, Paty? Mesmo típico, eu também atendo típico, tá? Meu consultório não é fechado e trancado só para neuroatipicidade. Quem entra no meu Instagram e busca nas redes vai me encontrar como autismo e neurodiversidade. Ponto. Mas eu atendo outras questões que estão correlacionadas por pessoas que precisam de auxílio, ok. Até o paciente típico tem que ter esse olhar. Não dá para ficar olhando como um humano só. Eu sei que o humano, o adulto, precisa disso, disso, disso. É a individualidade, aquilo que ele traz para você como demanda. Então, olha para ele, não fica olhando o que tem anexado, porque muitas vezes você vai errar. Você vai começar com uma abordagem que poderia ser facilmente resolvida lá na frente, sem desespero, sem impor nenhum tipo de mudança de padrão que talvez para o próprio paciente seja difícil naquele momento. Então, olha o paciente que vai dar certo. E aí eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que eu nem botei no meu roteiro, mas me aconteceu agora, que é o seguinte: toda vez que uma família recebe o diagnóstico de uma alteração de desenvolvimento, né? Neuromotor, existe um grande desconforto interno. Porque a gente, né, eu sou mãe, quando a gente imagina a gestação, a maternidade, a gente constrói aquele sonho romântico de que vai Expectativa. nascer, né, um bebê assim, assim, assado, com o olho assim, com a cara da mãe ou do pai, enfim, nananã. E é uma construção realmente desejada, planejada, na maioria dos casos que chegam nos nossos consultórios. Não estou falando aqui, né, daquela que acontece. Como que tu tens e como que foi para ti receber a primeira vez essa família e fazer esse acolhimento? Que eu, Patrícia, né, falando, penso que quando a gente vai para a área técnica, é como uma engenharia, né, de sistemas. Eu tenho ali Tá? nutrientes, onde que eu quero que ele atue, sítio de atuação, eu vou fazer uma prescrição e ele vai chegar lá. Mas eu tenho um fator humano, que é como essa família recebe essa prescrição, que é isso que tu está falando, como que essa família consegue dar conta dessa prescrição para colocar isso em prática. Como que foi esse desafio lá no começo, né, quando tu tinha menos experiência, e o que que tu aprendeu ao longo desse tempo, como acolher e talvez confortar para que existe solução, sabe? Porque às vezes eu acho que com a forma com que a gente apresenta o espectro autista, gera nessa família como se arrancasse meu tapete e embaixo do tapete tivesse um buraco. Caí e Aham. esse buraco não tem fundo e não tem mola para eu subir. Como que tu trabalha isso? Porque é isso que, no final das contas, também ajuda a tu ter os resultados que tu tem no consultório. Com certeza. Não, e você tocou num ponto muito delicado, que é o luto, né? É o luto pós-diagnóstico. Mulher, quando ela engravida, ela cria, né? Cria-se a família, né? Cria a expectativa de um bebê perfeito, a expectativa de um bebê saudável, a expectativa daquilo que foi criado internamente, que a gente coloca para o externo e projeta numa criança que está vindo. Quando recebe seu laudo, independente do diagnóstico, pode ser TEA ou qualquer outro, existe um luto ali daquela expectativa
e o nascimento de uma criança que vai mudar muito aquele ambiente. Então, tem que existir um período de adaptação. Tem famílias que lidam com isso de uma maneira mais tranquila, tem famílias que não. Tem famílias que ficam na negação anos. Conheço crianças que às vezes já têm 2, 3, 4 anos, que têm todas as características, e a família ainda está relutando em buscar um diagnóstico. Primeira informação, o diagnóstico não vai mudar porque você está fechando os olhos para ele. Quanto antes a gente iniciar as terapias com uma criança, melhor. Então, eu sempre falo isso, inclusive no podcast Doses de Atipicidade, eu sempre trago essa informação. Tem até alguns cortes sobre isso lá no Instagram do Doses. Mas esse foi um grande desafio, porque são mães que são muito arrebentadas, elas vêm de um sofrimento grande. E não é um sofrimento por conta da criança, é um sofrimento por conta do contexto. Lidar com um monte de terapia é tudo muito caro, existe um custo para tudo isso, né? A gente tem falado muito sobre isso. O autismo, ele é um transtorno caro. Outro dia eu ouvi de alguém também, não me lembro em que situação, autista é transtorno para rico. Quando eu vi isso, me deu uma dor no coração. Eu falei, cara, nada a ver. Eu fui super contra. Fiquei meio assim na hora. Aí depois eu fiquei refletindo. Eu falei, essa pessoa tem razão. O autista é um transtorno para rico, porque ele é muito caro, ele demanda muito. Que é uma das questões que a gente fala muito aqui sobre as políticas públicas, que a gente praticamente não tem. Estou em Brasília, aqui a gente tem uma ou outra solta, as famílias ainda não são assistidas nesse sentido. Então a mãe, a família entra num mundo desconhecido e que o que ela sabe é terror e pânico. Então é muito esperado que tenha esse luto. E no início, acolher isso foi difícil. Eu precisei ativar muito a minha sensibilidade. Às vezes a mãe ela só quer ser ouvida. A mãe, ela não está atrás de suplementação, ela não quer dieta, ela não quer nada. Ela precisa de alguém para ouvir, alguém para orientar. E, óbvio, com a minha prática clínica desde 2019, eu fui desenvolvendo essa habilidade. Eu faço terapia, obviamente, né, para tratar com as minhas questões, até para eu não me envolver para além do que eu posso, que eu preciso, que eu devo com os meus pacientes. Mas eu tenho hoje 3 pontos, 3 pilares que regem o meu atendimento, principalmente no autismo: acolhimento, empatia e respeito. São 3 coisas que, para mim, a premissa do meu atendimento. São valores inegociáveis. Eu falo isso muito nas aulas. Acolhimento, empatia e respeito. Então, é respeitar a história daquela família, acolher aquela mãe, entender que as crianças são diferentes. As mães não dão conta, e eu falo mãe família, mãe barra família. Muitas vezes a gente faz um planejamento alimentar e eles não conseguem seguir. Como é que você vai falar para a mãe, mãe, mas tem que fazer? Não, cara, a mãe não está conseguindo dormir. O menino está enlouquecido, sem dormir, jogando tudo no chão, agredindo, se autoagredindo, não quer entrar com medicamento, e aquela... Você quer que ela vá lá, tire o glúten lácteos ou qualquer outro alérgeno, agressor de microbiota que você propôs assim? Mãe, eu entendo. Eu estou aqui para te apoiar, estou aqui para te ajudar. Eu falo para as famílias que eu atendo que eu sou a gestora da saúde deles. Falo, a partir de agora, eu cuido. Não vai tomar nenhuma aspirina se falar comigo. E a mãe acha que é ótimo, porque tudo que as pessoas querem são ajudadores. Tem coisa melhor do que você ter uma pessoa que fale, olha, conta comigo, pode ficar tranquilo que eu vou te apoiar nisso aqui. Pega na minha mão. Eu faço isso com os meus pacientes. Eu tenho um programa de jornada do paciente, programa de sucesso do paciente. É o chamado pós-venda. Na clínica a gente não chama de pós-venda, mas a ideia é a mesma. Eu faço uma busca ativa para os meus pacientes. A secretária da clínica entra em contato com os meus pacientes. Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? A criança está bem? Suplementação, dieta, o sono. Ela lê a anamnese, eu passo para ela o que eu preciso que ela acompanhe com aquele determinado paciente. Ela faz o contato com o paciente para saber se está tudo bem. Os meus pacientes adoram. Isso é prática clínica. Isso é uma prática clínica de sucesso. Isso traz resultado para a clínica. Então, os meus pacientes, eles ficam, eles são fidelizados. Cara, eu sei que a Carla vai me ligar na sexta. Eu sei que a Bia vai entrar em contato comigo depois de amanhã. Então, quando ela ligar, eu falo o que eu preciso. A gente vive muito corrido e amanhã autista não é diferente. Então, ter alguém que te dá esse suporte, que assume, Carla tá doente, vai tomar o médico passou um remédio. Eu falo, me manda. Eu não mexo em prescrição médica, óbvio, mas saber o que a criança está tomando me ajuda a conduzir a parte alimentar de suplementação. Tem hora que eu falo, suspende probiótico, bota probiótico, suspende a fórmula, bota a fórmula, muda a fórmula, vamos fazer exame. Eu faço todo esse acompanhamento paralelo às consultas aqui na clínica.
E isso faz muita diferença para as famílias que precisam de suporte, muita diferença. E aí eu ia te fazer essa pergunta, né? O que que tu usa como estratégia e tu já deu aí toda essa orientação. E isso reforça para mim que, e para o paciente, que o profissional está preocupado com o meu filho. Ele está preocupado com o caso do meu filho, não é o caso de qualquer filho que tem o mesmo Exatamente. diagnóstico, né? Exatamente. E a busca ativa, né, essa jornada de sucesso do paciente, ela é individual. Porque eu vou perguntar para a Maria se ele conseguiu tomar o ferro, porque ela precisa de ferro. Vou perguntar para o João se a farmácia que eu indiquei entrou em contato com eles para conseguir fazer a fórmula. Vou perguntar para o Antônio se o menino parou de vomitar, porque acontece, a gente monta uma fórmula, o garotinho toma e vomita. Aí eu falo, tira ele testa, aí a mãe testa 2 dias, me liga. Aí tá vomitando, aí eu ligo na farmácia. Se for uma farmácia que eu indiquei, que eu tenho um relacionamento, eu ligo. Ó, a criança tá vomitando, eu preciso saber o que aconteceu com esse ativo. A farmácia às vezes faz uma outra fórmula e me manda para teste. Então, eu faço toda a gestão da saúde do paciente. E, gente, são muitos pacientes, mas dá. Dá. Eu Uhum. faço uma média aí de 15 atendimentos semanais, né? Um volume alto de pacientes. Eu não atendo todos os dias, eu tenho outras atividades, mas eu convencionei a clínica com 3 dias de atendimento, uma média de 15 atendimentos por semana. Tenho a Bia, que é minha secretária, que me ajuda muito, e as minhas ferramentas, as IAs, que também me auxiliam, o aplicativo de plano alimentar, enfim. Mas eu faço pós-venda com todos os meus pacientes. Eu faço a jornada com todos eles. Isso ajuda muito. Então a mãe fica tranquila, ela sabe que ela tem suporte. Então eu vou até a farmácia, se precisar, eu ligo para a farmácia, eu peço uma outra fórmula, eu faço teste terapêutico com as minhas crianças. Criança está vomitando, eu acho que é zinco, faz só zinco separado, dá para criança, testa, dose. Ah, até 5 miligramas a criança aceitou, com 8 ela vomita, volta para 5. Vamos fazer 3 dias, suspende. Então eu faço o teste terapêutico com as minhas crianças. Se eu não estiver ali em cima fazendo esse acompanhamento ativo, não vai funcionar. Se eu deixar ela voltar com 60 dias, não vai funcionar. Eu faço, eu falo que é reunião de pontos de controle, mas isso é muito do administrativo. Mas é assim, meia horinha, mãe, abre a câmera, vamos falar rapidinho. Se ela está com muita questão, uma em cima da outra, eu tô vendo que é muita dúvida. Pode falar agora, meia hora, abre a câmera, eu faço meia hora de atendimento com essa mãe. Uma coisa bem direta, bem pontual. Isso dá paz pro coração. A mãe fala, ufa, Carla, beleza, agora vamos de novo. Aí no outro mês, 2 horas de consulta aqui comigo. Então, É porque isso é aquela assistência, né, Carla? eu sou gestora Porque a gente não da pode, saúde. a gente É isso que eu falo. não pode imaginar que toda pessoa vai sair de uma consulta de 2 horas com 100% do que foi conversado e entendido. Na maioria das vezes ela tá ali, ó, Esquece. recebendo, Utopia. recebendo. Ela precisa dormir para ela digerir aquilo tudo que ela recebeu e ela vai dizer, bom, disso tudo eu consegui entender 10%. Perfeito. No retorno, na próxima consulta, eu tenho lá minha lista que eu preciso perguntar para Carla o que que eu vou resolver. É uma construção. E eu falo para a família, eu não tenho nenhuma expectativa de que você faça tudo. Não dá para fazer tudo. Mas é o início do processo. Então, tem família que eu nem eu faço o plano alimentar, mas assim, ó, tá aqui, mas se você fizer 30% disso aqui, a gente já tá no lucro. Mas é igual terapia. Outra coisa que os alunos precisam entender. Nutrição é igual terapia. Tem data para começar, mas não tem data para acabar. As pessoas acham que vão no nutricionista uma vez, esquece, isso não vai funcionar. E eu falo isso para as famílias. Falo, ó, isso aqui é uma construção. Não fica na TEL tanto tempo, não faz terapia alimentar tanto tempo, não faz o atendimento psicológico tanto tempo, as terapias. A nutrição não é diferente. A abordagem é, porque eu estou falando de comida, eu estou falando de suplementação, mas o tempo de acompanhamento, eu tenho um paciente que está comigo há 2 anos, 3 anos, 4, eu tenho um paciente de 6 anos que continuam passando comigo. Então, a nutrição é para a vida. Então, a gente não precisa ter pressa para tratar o paciente. Isso acontece também. Eu era assim no início. Ah, eu tenho que fazer tudo. É desesperador. Eu quero que essa criança melhore agora. Calma. Porque a sua ansiedade também gera ansiedade na família. Então, hoje, mas eu já fui essa nutricionista, né? Desesperada. Hoje eu sou muito mais tranquila.
uma fala mais calma, acolhimento com a família. Eu deixo a mãe falar o que ela tem para dizer. 2 horas de consulta bem tranquila, pautada ali na escutativa, muitas anotações. Eu tenho um questionário pré-consulta. Então, eu entendo a vida da criança e da família inteira. Então, não precisa de desespero. Essa família vai voltar se você fizer um bom trabalho e um bom suporte. Não adianta atender hoje e sumir. E aí a mãe manda mensagem porque tem alguma dúvida e você, sei lá quem é. Tem que ter um acompanhamento, então tem que estruturar o consultório para isso. Um número de WhatsApp exclusivo para a clínica. Não existe ter o seu número de WhatsApp pessoal e o mesmo da clínica, porque isso é uma loucura. Né? No início, beleza, 2, 3, 4 pacientes. Vai ter 80, 100, 120 pacientes para ver a confusão que vira. Não funciona. Então, começa a separar. Pega o aplicativo, coloca ali, alimenta o seu pré-consulta. Já desenha mais ou menos os protocolos que você vai atuar para você poder personalizar. Estuda suplementação, estuda exame de sangue. Tudo isso a gente tem na pós. Então, tem que ter... monta o seu, né, as ferramentas que Cinto você de vai precisar ferramentas. utilizar. E aí, pronto, aí você começa e a coisa vai rodar. Lembrando que nada é estático, tudo é dinâmico. Até hoje eu mexo na minha suplementação, eu vou mexer para tudo sempre, amém, graças a Deus. Cada congresso, cada evento, cada aula, cada curso, eu falo, opa, esse aqui é bom, vamos atualizar. Nossa, essa forma é legal, vamos atualizar. Gente, que jeito curioso de correlacionar exame. A partir de agora eu vou pedir mais esse. Vamos atualizar. A gente está sempre aprendendo o tempo Perfeito. inteiro. E aí, Carlinha falou isso, né? Uma outra pergunta que é muito frequente é como que após os professores, os conteúdos que a gente organizou ali, vai me ajudar a aumentar a segurança no meu atendimento. Isso é algo muito recorrente aqui do nutricionista que está migrando de uma outra área ou que está recém-formado. Como que eu vou conseguir aumentar a segurança após consegue fazer isso por mim? Então, segurança, a gente só vai conseguir com informação, né? Conhecimento. Aquilo que você não conhece, você fica tateando ali, meio com medo, será que vai dar? Será? Eu fui assim no início também. Né? Eu comecei a atender com os cursos de capacitação, buscando informação, lendo artigo que também não tinha. Em 2019 não tinha quase nada, foi o início do processo. Eu peguei o início, eu dou graças a Deus que eu peguei o início do processo do autismo no Brasil. Tanto é que eu sou pioneira na área, eu sou da primeira turma de formação de nutricionistas no Brasil. Então, ali eu já tinha começado a atender e eu tive muita, muita sorte, foi uma convergência. Eu comecei no final de 19, na pandemia de 2020 foi lançada a primeira pós, eu já entrei. Mas eu já atendia, porque não tinha na época. Hoje eu falo, não atenda sem ter uma especialização. Hoje a gente tem várias, inclusive a nossa, que é uma das mais bem estruturadas, com os melhores professores, com o maior cuidado de pensar em conteúdos de forma lógica, até porque, como eu sou da primeira turma, eu vim acompanhando a evolução disso, então eu tenho um olhar muito mais amplo sobre todas essas questões. É conhecimento, não adianta. Não sabe, tem que estudar. Você só vai ter segurança no atendimento depois que você tiver conhecimento. Porque a mãe, ela estuda muito também. Mas a mãe tem conteúdo solto. Ela sabe que a B12 é bom, mas ela não sabe que a B12 tem relação com a B9 e com a B6. Ela não sabe que a B12 alta não vai absorver por conta do fator intrínseco, que não adianta ficar dando muito, porque vai piorar o quadro. Ela sabe que o ferro é bom, mas ela não sabe que o excesso de ferro vai ser mais inflamatório do que anti-inflamatório. Ela não sabe que tem que ter B2 junto e vitamina C para fazer uma boa absorção como cofator. Ela não sabe disso. Ela sabe de informações soltas, ela não estudou. Eu vejo que muitos alunos têm medo das mães. Ah, a mãe sabe muito. Que bom, eu fico muito feliz quando a mãe sabe muito. Facilita o meu trabalho, é um papo mais, né, de gente grande ali, um papo muito mais profundo quando a mãe sabe mais. Primeira pergunta que eu faço aqui: o que é que você sabe sobre nutrição no autismo? A pergunta 01 para as minhas famílias. Não, Carla, eu já sei. Eu ouvi falar do glúten, do leite, eu vi que do intestino. Eu segui fulano, Beltrano, já consegui. Ai, ótimo, foi. Falo, graças a Deus, tá mais fácil. A gente pula a primeira parte. Carla, não sei nada. A psicóloga, o psiquiatra, neuropediatra, fulano me indicou. Eu vou lá na base. Transtorno do neurodesenvolvimento. Eu faço psicoeducação aqui na clínica. Parte do meu atendimento é em psicoeducação, é orientando a mãe, é ensinando a mãe. E muitas vezes eu faço o que ninguém fez. E ela já Uhum. rodou.
Só que isso é conhecimento. Por que eu sei fazer isso aqui na clínica? Porque eu estudo há anos o mesmo tema. Porque eu me aprofundei no meu tema. Eu brinco que eu tô sempre pronta. Se alguém falar, Carla, faz uma entrevista disso, vai para falar o quê? Não, com o microfone que eu falo. Palestra agora, eu tô pronta. O conteúdo tá todo comigo. Eu sou o conteúdo. Eu estudo muito, sempre estudei muito, é uma característica minha. Quer ter segurança, quer fazer um bom atendimento, não ter medo daquilo que vem, é estudo. O estudo liberta, o estudo te dá total tranquilidade, confiança para você fazer um atendimento. Aí daqui a pouco começa a gravar live, daqui a pouco começa a fazer uma aula para uma galera, daqui a pouco tá dando aula para mais gente, daqui a pouco coordena curso, daqui a pouco lança curso. Essa é a jornada. Todo mundo que está aí coordenando pós, com curso, dando palestra, a galera que começou lá atrás e vem construindo conhecimento. Não vem do nada, né? Não vem assim, ah, nossa, vou falar sobre isso. Não. Tem tema que eu não palestro. Carla, vamos palestrar sobre emagrecimento? Deus me livre, de jeito nenhum, eu não falo de emagrecimento. Só para mim. Meu conhecimento de emagrecimento é só meu, pronto, eu só aplico em mim. Agora, autismo, TDAH, T21, transtorno do neurodesenvolvimento, neuropsiquiatria, ansiedade, tudo, na hora. O que você precisa, eu falo. Porque eu tenho conhecimento e eu não paro de estudar. Então, dica para quem vai entrar na neuropsiquiatria é estudo. Para vir para cá, tem que gostar de estudar, tem que querer. E o caminho é certo, o sucesso é certo. Né? Pegou a linha ali do estudo e foi fazendo, foi acompanhando, não tem como dar errado. Isso que tu falou, Carla, eu acho que é um grande benefício da pós-graduação de forma geral, que é pegar as informações soltas, aglutinar em módulos e encurtar esse caminho de aprendizagem do aluno, né? Eu sou Perfeito. formada há muitos anos, né? E Duas. na minha época existiam pouquíssimas pós-graduações, porque não era algo corriqueiro. A gente Não é. terminava a graduação e ia para o mestrado, né? E aí quem queria continuar ia fazer os doutorados, enfim. Hoje, o mercado de educação tem muitos profissionais que não querem a docência. Eles querem ser os melhores profissionais na sua área de atuação. Eles não querem, como a Carla, palestrar, ter um curso. Não, eu quero ser muito bom numa determinada área e na minha região geográfica, eu quero ser a pessoa que, A para referência. aquele problema, para aquela patologia, sou eu. Então, acho não, né? Acredito e tenho certeza disso, que as pós-graduações têm esse papel. E aí, a gente percebeu essa necessidade de desenvolver segurança, né? E como a Carla falou, é o conhecimento, teoria aplicada dentro de Perfeito. uma lógica, né? E aí eu queria te falar isso, te perguntar isso, como que a gente consegue mostrar para o nosso aluno, daí no caso, né? Porque essa é uma experiência nossa aqui, durante os atendimentos que são supervisionados, como que ele consegue perceber esse progresso? Então, a pós foi muito bem desenhada, né? E felizmente a gente teve essa possibilidade, né? Eu tive essa grande possibilidade de desenhar, junto com o Instituto Ciclos, a questão da clínica escola. Né? Então, a clínica escola, para quem está aqui assistindo a gente, os alunos que vão assistir, a clínica escola é uma prática clínica que a gente promove dentro do curso, onde vocês, alunos, vão fazer um atendimento supervisionado. Eu não tive isso. Eu não tive essa possibilidade quando a gente começou lá atrás, não tinha essa possibilidade de simular um atendimento como a gente faz hoje. Teve uma prática, mas não foi como a prática de hoje, com as possibilidades que a gente já apresenta hoje. Então, o aluno que vem para o Instituto Ciclos fazer o curso, a formação comigo, né, dentro do nosso corpo clínico, acadêmico, tem a possibilidade de passar por atendimento supervisionado. Então, é um atendimento online, um paciente real, que a gente vai fazer a captação dele na comunidade. Normalmente é uma família que tem uma característica de ser uma família carente ou uma família que não teria condição de passar por esse atendimento. Então, a gente também faz um trabalho aí de benefício para a sociedade, né? De uma ação social, podemos dizer assim. E aí o paciente é atendido pelos alunos com a minha supervisão. Então, ele vai aprender a suplementar, ele vai aprender a fazer uma boa anamnese, um questionário pré-consulta, como é que ele levanta esses dados, como é que ele pensa sobre isso, como é que ele organiza essas informações, como é que ele prescreve um plano alimentar.
efetivo, como é que ele pensa em seletividade alimentar. Então, todo esse pensar, todo esse raciocínio lógico é algo que a gente bate muito na pós, que é algo que eu falo muito para os professores, que a gente convida para dar aula, para entrar no corpo docente. Eu quero prática clínica. Os professores que dão aula para a gente têm prática clínica, porque é muito diferente teoria de prática. A pessoa fala da teoria daquilo que ela acha que é, e a pessoa que sabe da teoria, mas na prática ela sabe que é diferente, porque não é igual, ele traz outra experiência. Eu tenho prática clínica, eu atendo todos os dias praticamente. Né? O atendimento a famílias está na minha vida, faz parte da minha rotina. E eu levo para dentro da sala de aula a minha experiência. E isso faz muita diferença. Então, a clínica escola veio para trazer essa experiência para o aluno. Porque às vezes a gente que nunca atendeu, é um nutricionista que acabou de se formar, é um nutricionista que está fazendo transição de carreira. Tem muitos. Eu fiz isso, do emagrecimento para o autismo. E aí, como é que eu vou atender meu primeiro paciente autista? Eu atendi o primeiro paciente sem ter nenhuma experiência clínica real com o paciente. Eu tinha de outros pacientes, mas o autista foi o primeiro. Então, a insegurança era enorme. Mas eu falei, beleza, eu tenho conteúdo já, eu já estudei, meu material está aqui. Escuta ativa, respeito, acolhimento, empatia. Eu apliquei tudo isso e funcionou. No final, meu custo podia ter sido 600, foi 380. Ainda bem, foi um grande estímulo para mim. Até hoje eu tenho contato com essa mãe, enfim. Então, a ideia da pós é exatamente trazer para o aluno essa vivência, ainda como aluno. Porque eu estou ali, ele não vai fazendo nada, né, inadequado, obviamente, eu estou monitorando tudo, eu fico todo o tempo, a gente tem um dia e meio aí de atendimentos, né, e devolutiva. Então, eu oriento, eu faço eu dou um reporte, um feedback ali, né, entre as consultas, e aí depois a gente tem a elaboração do material, depois a gente entrega isso para o paciente, isso também é avaliado. Então, é uma prática da pós que prepara o aluno, ele já não vai passar pelo que eu passei. Foi muito complexo para mim ter que reunir um monte de conteúdo, inclusive na pós que eu fiz. Né? Lá a gente tinha informação, mas era tudo muito no início, era tudo muito, né? O pioneiro ele sofre, ele tem benefícios de ter um selo de pioneiro, mas ele sofre. Então, quando eu terminei, eu falei, tá, beleza, e agora? Ok, eu tenho um monte de coisa na teoria, o que eu faço com isso aqui? Então, eu fui atrás, estudando, juntando, montando, liga para as coleguinhas, combina, faz reunião online. Então, a gente se movimentou para isso. Tanto é que eu estou onde eu estou, como coordenadora aqui do Instituto SICS, por conta da minha trajetória, não foi por outro motivo. Né? Então, é uma construção, e a pós traz muito isso para o aluno. Então, eu não quero que o meu aluno precise passar pelo que eu passei, pelo perrengue que eu passei lá atrás. E a gente nem vai falar de TDAH, né? Porque na minha pós, apesar de no título ter TDAH, não teve uma aula de TDAH. Tanto é que Fica um para dos únicos maio, TDAH cursos fica para maio. foi não, TDAH. Vai lá. E aí começou a chegar pro TDAH, eu falei, cara, e agora? Deu ruim, né? Comecei a estudar e lancei um curso. Eu tenho um curso lançado de TDAH, de tanto que eu estudei TDAH, sozinha, com artigo, com busca, com atendimento junto, e a coisa aconteceu. Eu falei, quer saber? Vou lançar um curso meu, porque eu já tô boinha nisso aqui. Mas eu precisei buscar informação. E o curso está lançado, está vendendo, vende sozinho o curso já, mas foi a custa de muito estudo. Eu não quero que o aluno passe por isso. Eu dou aula de Uhum. TDAH. Eu faço aula de TDAH para o aluno. Para ele não ter que passar pelo que eu passei. Então, a gente quer encurtar caminho, a gente quer facilitar a vida do aluno. E aqui eu tenho certeza que a entrega é completa e que o aluno sai daqui prontinho para fazer o atendimento dele. É o que eu costumo dizer, né? Após do TEA, TDAH, T21 e atraso do neurodesenvolvimento, ela tá pensada como uma escadinha, né? Eu tenho um degrau, volta para o Perfeito. consultório, aplica, traz a dúvida para a segunda ou terceira aula, esclarece, aplica de novo, chega na clínica escola, testa, é um ambiente seguro, né? Os grupos Claro. da pós são sempre espaços de muita troca, muita discussão, que é uma coisa fundamental ter essa rede de apoio para que eu possa dividir minhas inquietações e ter um olhar supervisionado mais experiente, né? Que a Carla Perfeito. também contribui nisso. Então, fica o convite, né, Carla, para quem ainda não conhece a nossa pós, vim conhecer, vim conversar. A gente vai deixar a live gravada. Eu sei que a Carla tem
paciente daqui a 15 minutinhos, então eu queria que tu deixasse uma mensagem final. E aí já vou deixar o convite aqui para maio, que a gente vai fazer uma outra live de consultório de sucesso, mas aí falando Perfeito. de TDAH. Ótimo. Que inclusive era que eu também amo, gente, as paixões. Então, se você é aluno, se você ainda está aí sem saber para onde vai, se você está no final da graduação ou formou e tem aquele momento de cara, e agora o que que eu vou fazer? Não sei para onde eu vou. Ou se você já está numa área que não está batendo forte o coração, que foi isso que aconteceu comigo, vem para a pós-graduação da Ciclos. Eu tenho certeza que aqui você, se for sua área de convergência, obviamente, né? Até porque para trabalhar com atípicos tem que ser uma área de convergência, sim. Então, se você já sente isso, que você essa é uma área que você pode começar a trabalhar e vai gostar, vai ter paixão, ou se já atende também, de repente teve a mesma jornada que a minha, já estou atendendo, mas não tem informação, pode vir para cá tranquilamente, que aqui você vai conseguir, vai ter tudo o que você precisa. Desde a elaboração dos protocolos, a suplementação, exames de sangue, a própria prática clínica, o grupo do WhatsApp para as discussões, tiração de dúvida, a clínica escola, os webciclos, enfim, tudo. Todo o conteúdo que a gente pensa para vocês, a prática clínica dos professores, isso faz muita diferença. Então, se você está querendo atuar nessa área que só cresce, né? Como a gente falou no início da live, 1 para 31, a nossa prevalência hoje, dados dos Estados Unidos. É uma área que só cresce, não vai reduzir. Não temos expectativas disso, que isso de repente pare. Muito pelo contrário, a expectativa para daqui a 10 anos é que a gente tenha muito mais diagnósticos. Então, a gente precisa de nutricionistas. Inclusive, convido você que ainda não sabe qual é a tua área, vem para neurotipicidade, porque a gente precisa de bons profissionais. Eu garanto que aqui no Instituto Ciclos, no curso de pós de autismo, TDAH e T21, você vai ter tudo o que você precisa. E É o meu compromisso aí. para fechar a última reflexão, a gente vai ter a expectativa de ter em cada sala de aula no Brasil pelo menos uma criança que é neurotípica, porque hoje a nossa configuração de sala de aula varia entre 30 e 35 alunos, dependendo da faixa etária. Então, não é só uma questão, né, de oceano azul profissional, mas é uma questão de sociedade. A gente vai Perfeito. precisar entender para conseguir viver em sociedade de forma harmônica e equilibrada e feliz, enfim. Carla, A como sempre, neurodiversidade está aí, né? Não tem jeito, não tem como fazer diferente. E o paciente ele vai chegar. Eu falo que vai chegar um momento onde o paciente entra e fala: Não, eu sou autista. Eu tenho isso, mas eu sou autista. Eu vou fazer uma bariátrica, mas eu sou autista. E aí, você vai fazer como com esse paciente? Não, eu tenho lipedema, acontece muito aqui, tá? Eu tenho lipedema, eu sou TDAH. Você ignora o TDAH e trata o lipedema? Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Então, o profissional que atende público, profissional da saúde, tem que entender de neurodiversidade, tem que entender do neuroatípico, senão ele não vai conseguir emplacar direito sua prática clínica e fazer um bom atendimento para o seu paciente. Paty, papo, que papo bom, papo adorei, para viu? Maia. Papo para maio. Fica a cena dos Pronto. próximos capítulos. Um Então, beijo fiquem aí grande. ligadinhos que em maio a gente vai fazer uma outra dessa, focando mais no TDAH. E acompanhe na rede, @nutri.carlos, você que ainda não segue, que ainda não me conhece, pode adicionar, lá tem muito conteúdo sobre autismo, muito conteúdo sobre TDAH e neurodiversidade. Então, vem com a gente, em maio a gente está aí com a nossa turma 6, muita expertise, muita experiência já, para a gente estar aí formando vocês da melhor forma possível. Beijo, pai, até Beijo, outro bom dia. trabalho. Tchau, tchau.